Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher de seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso, Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes, e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galileia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres e eu te darei. E lhe jurou dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: o que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me des agora, num prato, a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito um juramento diante dos convidados. Imediatamente, o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou-o na prisão, trouxe a cabeça num prato e a deu à moça. Ela a entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Amém. Na liturgia de ontem, Jesus encerrava os ais de vós, escribas e fariseus, ou doutores da lei, todos os ais daqueles que enfeitam o túmulo dos profetas e dizem: se nós vivêssemos naquele tempo, não teríamos feito o que nossos pais fizeram. E ele vai dizer que eles, declarando-se filhos daqueles que mataram os profetas, vão agir na mesma medida com Jesus e com João Batista. Mas o que o evangelista hoje coloca para nós, não é tanto a figura do rei, a figura da Herodíades ou da filha que dançou, cada um com o seu modo de ser, mas o ponto central desse evangelho é João Batista. Porque logo que ele apresenta Jesus, dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele vai dizer para os seus discípulos: convém que ele cresça e eu diminua. Tanto que João, depois que Jesus foi apresentado, ele se recolheu e depois foi preso e acabou morrendo, já prenunciando o que vai acontecer com Jesus. Também aconteceu com João Batista. E por coisinha tão simples, tão pequena, mas tão importante, que nós não devemos perder a visão, a clareza. Qual que é a denúncia que João fez para Herodes? Não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Estava em situação de adultério. Gente, isso não mudou. Aliás, nenhum mandamento da lei de Deus mudou. O que o mundo hoje diz que é prática, ou que o mundo hoje tenta treinar as pessoas a viverem de um modo completamente contrário daquilo que Deus oferece para nós como vida,
Há uma cultura em torno disso, em fazer com que o homem e a mulher deixem de ser homem e mulher e possa ser o que quiser. Quem é profeta nesse meio sofre, a igreja sofre, porque o primeiro que eles querem eliminar somos nós, que não concordamos com suas ideias, não concordamos com o seu procedimento, mas não é algo que salva o homem, que dignifica o homem, mas é algo que o aprisiona e que o destrói. E a gente vai se calar diante disso? Aí entra a figura do profeta. O profeta não fala em nome dele, o profeta não fala o que ele acha que a cabeça dele acha que é, o profeta fala aquilo que Deus manda falar. E o que Deus manda falar é princípio de vida, é solução para a vida, é direcionamento que Ele dá. João Batista preparou o povo para a vinda do Messias, num caminho de penitência, de conversão, de mudança de vida, de voltar às suas origens, de voltar a viver, sabe, de modo correto, digno, justo. E os tempos que nós estamos vivendo são tempos difíceis, mas tempos também de semear a boa nova. E esse canto que nós cantamos no início da abertura dessa Santa Missa, né, é o que nós estamos vivendo ultimamente, esses últimos 40, 50 anos. Padre Jonas sempre trouxe esse hino para a sua própria missão. E tu, menino, serás profeta do Altíssimo. E ele tal se pôs como profeta, não para dizer o que ele achava que era, mas para escutar o que Deus estava querendo e assim fazer a proposta. O que nós fazemos? Qual que é o nosso trabalho de evangelização? Não é preparar as pessoas para a vinda de nosso Senhor, que virá na sua segunda vinda definitiva, no fim dos tempos, mas que poderá vir hoje na sua vida, poderá vir daqui a pouco ou amanhã, mas o Senhor virá para você. E como que você está, e como que eu estou quando o Senhor vier? Eu estou preparado para receber a sua palavra, diz: vinde bendito de meu Pai. Então o nosso grito não é outro senão despertar as pessoas para Deus e não deixar que elas sejam iludidas por esse pensamento diabólico. Eu digo que é diabólico porque a palavra diabolo quer dizer separa, né? O símbolo une, o símbolo une. É para isso que serve o símbolo é uma unidade, mas o diabolo é a separação, é a divisão, é fragmentar. Essa ideia de fragmentar o homem, de tirar dele a sua dignidade de pessoa humana, de tirar dele a imagem e semelhança com Deus, para se tornar imagem e semelhança dos bichos, ou dos demônios, ou daqueles que não estão nem aí com a gente, não oferece nada de bom, ao contrário. Então a proposta de Deus, ela continua em aberta. E aquilo que é pecado continua sendo pecado. A lei de Deus não foi alterada. Os homens querem alterá-la. Precisamos evoluir. Olha, eu gostaria realmente que a humanidade evoluísse para um tipo de humanidade onde a miséria não existisse, aonde o ódio fosse superado, aonde as brigas pelo poder, você entende, fosse diluídas, onde eu pudesse viver e você pudesse viver em paz e tranquilidade. Como seria bom a humanidade? Por que ela não evolui para isso, né? Só briga, só pecado, só fazendo coisas ilícitas. Não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Adultério, como se pratica hoje. Como muitos estão vivendo em adultério. Não é só adultério entre esposa e esposa, mas adultério com a própria fé.
alterando o seu conteúdo, alterando o seu sentido, em vista da minha interpretação, não do que Deus fala. João Batista é um grande profeta. E Padre Jonas foi um grande profeta. Simples, um menino que se deixou conduzir pela palavra de Deus. A primeira leitura diz: levanta-te, bote o manto, coloque os cintos, cinge os teus rins, fique de prontidão e vai falar o que eu vou te mandar falar. Não tenha medo, porque se você tiver medo, eu faço você passar vergonha. Mas confia, eu estou com você. Essa é a garantia de Deus. E nós estamos com Deus. E Deus está conosco, porque Ele assim o garantiu. Porque não procuramos comunicar a minha palavra, o que eu acho, o que eu penso, mas de ser a legítima palavra de Deus, o legítimo ensinamento que vem do coração de Deus. É esse que vai nos salvar, é esse que vai dar rumo, direção e sentido à nossa vida. Que João Batista hoje, ao celebrarmos a memória da sua morte, nós também nos abandonemos nas mãos de Cristo Jesus, cuja morte nos salvou. Deixemos-nos ser salvos por Ele. Acolhamos a palavra de Deus, acolhamos os ensinamentos de Deus e confiemos nele, para que o céu se abra para todos nós.